ter mais um momento de oração, irmãos. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Precisamos, Senhor, da tua presença, precisamos do teu Espírito Santo agindo em nós e entre nós, Senhor. Nós nos dobramos diante do Senhor, pedimos, Senhor, o teu socorro sobre nós e que o Senhor tenha liberdade, Senhor, no nosso meio, que o Senhor possa falar aos nossos corações e também nos impressionar, Senhor, com a tua pessoa nessa manhã, Senhor. Entregamos-nos a ti e dependemos de ti, Senhor. Fala a cada um de nós, nos transforma, nos atrai e nos prende a ti, Senhor. Em teu nome nós pedimos. Amém. Bom, irmãos, a semana passada a gente falou sobre Apocalipse 19 e, na verdade, assim, depois que eu voltei para casa, eu continuei pensando no assunto, né? E uma das coisas que a gente compartilhou na semana passada foi de que aquele que estaria nas bodas do Cordeiro, né? Ele seria alguém que passaria ou teria passado por uma série de situações, né? E uma delas que a gente falou foi Tribunal de Cristo, né? E eu fiquei pensando, puxa, a gente não vê isso em Apocalipse, né? Apocalipse é um livro de uma certa forma, dentre muitas coisas que a gente pode dizer que Apocalipse trata, né? Uma delas certamente é o juízo de Deus sobre as nações e sobre todo o mundo, né? E a gente tem visto isso, né? Nós vimos o último julgamento, por exemplo, antes do capítulo 19, foi o julgamento sobre a Babilônia, né? E teve aquela exclamação grande de que, puxa, caiu a grande Babilônia, né? Então mostra o juízo de Deus sobre a Babilônia, sobre as nações, né? Mais à frente um pouco a gente vai ver o grande trono branco, que vai ser o juízo de Deus sobre todos os incrédulos, todos os ímpios, né? Mas a gente também viu a questão do trono ou do tribunal de Cristo, mas eu falei, Senhor, cadê isso no livro de Apocalipse, né? E pelo menos aparentemente ele não aparece assim de uma forma muito clara para nós, né? Mas aí, pensando nisso, eu me lembrei um pouco do comecinho de Apocalipse, capítulos 2 e capítulo 3. Eu não estou querendo dizer que Apocalipse 2 e 3 é o tribunal de Cristo, né? Não é isso, né? Mas de uma certa forma, irmãos, eu me lembrei de que quando nós começamos a estudar o livro de Apocalipse, né? Tinha três divisões básicas do livro de Apocalipse. A primeira delas seria as coisas que são. E dentro dessa seção das coisas que são, está Apocalipse 2 e 3, que refere-se a nós. E nessa seção, o Senhor Jesus, ele dá uma instrução específica para João e fala, João, escreve. E manda às 7 igrejas. Então, existe uma preciosidade, irmãos, para nós. Começo do livro de Apocalipse é uma palavra do nosso Senhor específica para a sua igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso diz tal. O Senhor se manifesta a cada uma das 7 igrejas. E é a palavra do nosso Senhor direta para nós como igreja. Talvez na maior parte do livro de Apocalipse, muitas das coisas que são ali descritas, né, são acontecimentos no céu, são acontecimentos na terra, são direcionadas para, como eu falei, o julgamento de Deus para o dragão, o falso profeta, o anticristo. Mas, irmãos, Apocalipse 2 e 3 é a palavra do nosso Senhor para nós. Aquilo não é endereçado para ninguém mais a não ser para a sua igreja. Então, tentando conectar um pouco o nosso compartilhar de domingo passado, né? Já que nós cremos que ali em Apocalipse 19 nós temos as bodas do Cordeiro, e o Cordeiro vai se casar com a igreja,
que somos nós. Então, para que nós estejamos lá, né? Eu me lembrei então de Apocalipse 2 e 3, que são as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas, e eu falei, puxa, qual foi o recado do nosso Senhor para nós? A gente já viu isso. Então, assim, eu queria só, talvez, dar uma revisitada nesses 2 capítulos, agora com essa ótica que a gente viu a semana passada. Tá? Então, Senhor, pensando nas bodas do Cordeiro, qual que é a tua palavra para a tua igreja? Ou, Senhor, qual é a tua palavra para nós hoje? Não é amanhã, não foi lá no passado. Foi lá no passado, sim, para a igreja. Mas aquela palavra, ela serve, ela é aplicável a nós hoje. Então, se fosse para a gente perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje? E o que eu pensei foi, assim, mais ou menos, Sérgio, Apocalipse 2 e 3, eu já disse para a igreja. Então é mais ou menos nessa ótica que eu gostaria de ter um tempo de comunhão com os irmãos, né? Para que a gente possa tentar extrair algumas lições para os nossos dias. Isso aqui não é para vocês tentarem ler, não, tá? Eu fiz só um quadro, quem sabe melhora um pouquinho se a gente fizer assim, mas é só para os irmãos terem uma ideia que eu fiz, tá? O Sérgio é cheio de coisa, né? Eu peguei cada uma das cartas e coloquei nas colunas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? E aqui nós temos quem falou que sempre é o nosso Senhor em vários aspectos. Cada carta, normalmente, o Senhor tem um elogio para aquela igreja. Com exceção para, aqui no caso, para a igreja em Laodiceia, que não tem nada. Ó. Lá no final não tem nada, está em branquinho aqui. Ó. Laodiceia não tem elogio. Tá? Então tem essa linha do elogio, mas também tem uma reprovação. Né? Normalmente tem, né? Não são todas, mas aqui, por exemplo, a segunda, que é a Esmirna, não tem. A gente sabe também que Filadélfia não tem. Né? O Senhor também faz um conselho. Aconselho que... Tarará, tarará. Então tem várias coisas, né? E depois uma promessa ao vencedor. Tá? Nada, assim, não é um estudo, irmãos, não é uma coisa exaustiva, mas só para organizar um pouco a nossa, principalmente a mim, tá? E eu queria concentrar-nos nessas 3 linhas aqui: o elogio do Senhor para a igreja, a reprovação dele para a igreja e o conselho dele para a igreja. Porque eu acho que isso pode nos direcionar um pouco, tá? Então isso aqui é só para que os irmãos tenham uma ideia, tá? De novo, não é para vocês lerem, mas eu peguei cada uma das coisas que o Senhor disse para cada uma das igrejas e tentei sumarizar isso e colocar de uma forma aquelas coisas semelhantes com coisas semelhantes, tá? Então vamos lá. Começando então pelos elogios, ok? Todas essas frases aqui, irmãos, o Senhor disse, tá? Conheço o teu amor. Então, elogio do Senhor para a igreja. Conservas o meu nome, não negaste o meu nome, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Eu tentei dar 2 palavrinhas aí para esse quadro, né? Amor e testemunho. A gente cantou sobre amor, né? E coloquei então entre parênteses, o Senhor fala, conheço o teu amor, igreja. E aí, irmãos, amor me remete a coração, dedicação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor não é simplesmente um sentimento que a gente pode dizer te amo e uma coisa vazia. Amor tem peso, amor tem significado, amor tem atitude, né? E então quando o Senhor fala conheço o teu amor, né, eu só coloquei entre parênteses, quem é o dono do teu coração? Igreja. Quem é que mora no teu coração?
para quem você vive, a quem você se dedica. Então, o Senhor sabe, Ele fala, eu conheço o teu coração, conheço o teu amor. E quando Ele fala, eu conheço o teu amor, é porque a igreja responde ao amor do Senhor. Ela pode dizer também, eu te amo, meu Senhor. Elogio do Senhor para nós, né? Ligado a isso, irmãos, se eu amo o meu Senhor, né? Eu tenho orgulho de ter o nome dele, né? Então o Senhor fala, você conserva o meu nome, você não nega o meu nome. Por quê? Porque eu amo esse nome, né? Porque o nome é a pessoa. Então, amor e testemunho, eles não são a mesma coisa, mas eles andam juntos. Então, para que a gente possa estar, né, meditando nessas coisas, né? E também, o Senhor fala para uma das igrejas, né? Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Amor, acho que está permeando todas essas coisas. Testemunho, obediência, guardar a palavra do Senhor. Aquilo que Ele me fala, eu ouço, eu retenho e eu tenho um coração de obedecer. Então, se talvez a gente queira se preparar, eu não sei, irmãos, para o dia do tribunal de Cristo, quem sabe essas coisas não serão colocadas na mesa. Onde estava o teu coração? Como era o teu relacionamento com o meu nome, com a minha palavra? E hoje nós podemos fazer isso. Hoje nós podemos responder ao nosso Senhor com essas coisas que a gente, se Ele elogia, porque trazem prazer a Ele. Ele se alegra que nós o amemos. Ele se alegra que nós o obedeçamos e Ele se alegra quando nós guardamos o seu nome, somos um testemunho dele nessa terra. Uma outra coisa, o Senhor fala que não negaste a fé. Ele fala também, eu conheço a tua fé. Conheço também as tuas obras. Eu coloquei, quando a coisa se repete, né, eu coloquei 2 vezes, 3 vezes, só para dar uma impressão para nós de quantas vezes o Senhor tocou em fé e obras nessas 7 cartas, né? Então, fé apareceu 2 vezes, né? Obras, né, tem 1, 2, 3, 4. 4 vezes o Senhor fala de obras nessas 7 cartas, né, e fala de serviço, tá? Fé e obras sempre são uma duplinha que alguns querem separar, né? Mas fé e obras devem andar juntas, né? Diga Tiago, né? Porque uma fé sem obras é morta, né? E o Senhor elogia, fala, você não negou a fé, né? A gente falou de fé também hoje cantando, né? Com os olhos da fé eu consigo enxergar algumas coisas que os olhos naturais não veem. E fé é algo que é importante, é o início da nossa carreira com o Senhor. Há tantos quantos o Diniz falou que fé ou crer é receber, né? Quando nós ouvimos as primeiras vezes do nosso Senhor, nós cremos, tivemos fé no nosso Senhor, né? Então o Senhor fala, puxa, que bom que você não negou a fé. A tua fé não é condicional, dependendo disso ou daquilo, né? Você não negou a fé em qualquer situação, você manteve a fé, você reteve a fé. E por isso essa fé é preciosa, porque ela foi provada. Ela passou por provas e ela sobreviveu, ela não morreu. Fé agrada o coração do nosso Pai. Por isso ele diz, eu conheço a tua fé. Conheço também as tuas obras, porque fé sem obras é morta. Então, quando fala obras, tem algumas nuances, né? Tem 4 vezes o Senhor fala de obras, mas obras, por um lado, ela indica realização, feito, é alguma tarefa, alguma coisa que eu fiz.
Realmente fazer alguma coisa é uma obra para o Senhor. É lógico que o Senhor não está falando de qualquer obra. São as obras para a glória do nosso Senhor. Então, obras num sentido é realização, é você fazer alguma coisa. A gente falou domingo passado, dar um copo de água para alguém, ajudar alguém, enfim. Aquilo que o Senhor toca no teu coração, no meu coração, para que nós façamos. A igreja é uma igreja que tem obras, tanto é que a vestidura de linho que a noiva tem no capítulo 19 são os atos de justiça que nós praticamos. Isso o Senhor fala, eu tenho prazer nisso. Isso me alegra, isso me compraz, né? Por outro lado, tem também serviço, que bom, obra, serviço, né? Então, conheço as tuas obras. Para uma outra igreja ele fala também que as tuas últimas obras, elas foram mais numerosas do que as primeiras. Vocês começaram de um jeito e terminaram de outro. Vocês fizeram, né, algumas obras aqui, mas com o passar do tempo, vocês cresceram nas obras, né? Então, obras, irmãos, não é uma coisa pequena, né? A gente costuma falar, não, salvação não é por obras. É verdade que não é por obras, mas obras fazem parte. E elas também agradam ao nosso Senhor. E ele fala também, conheço o teu serviço, né? Obra e serviço tem diferença? Tem uma nuancezinha, né? Serviço aqui, nesse sentido, é diaconia, que é um serviço à casa de Deus. Quando nós servimos os nossos irmãos, quando nós nos preocupamos com os nossos irmãos, isso é diaconia. E isso alegra o coração do Pai? Ele diz, conheço o teu serviço. Eu sei o que você faz e o que você fez em cada uma das situações. Quando você orou por alguém, quando você se preocupou com alguém, quando você foi visitar alguém, quando você ligou para alguém, quando você ofertou alguma coisa para alguém, enfim. O Senhor fala, eu conheço e eu me alegro. Mais uma coisinha que o Senhor elogia a sua igreja. Outra coisa é perseverança, ou algumas coisas ligadas à perseverança, né? Porque o Senhor falou, olha, não te deixaste esmorecer. Você não fraquejou, você não desistiu, você continuou. Conheço o teu labor. Labor e obra também, filho, bom, qual que é? Por que uma hora ele fala labor, outra hora ele fala obra? Parece a mesma coisa, mas aqui labor envolve um trabalho mais que é para suar camisas, né? Sabe quando a gente fala suou a camisa? Suou a camisa, tem uma ligação aqui com labor, uma coisa, e por isso aqui eu coloquei perto de perseverança. Você persevera, você... Não, eu fiz, mas não fiz de qualquer jeito, eu precisei suar a camisa, custou, né? Então, o Senhor fala, eu conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. 2 vezes ele fala a mesma coisa, eu conheço a tua perseverança. É algo que o Senhor também se agrada. Ele fala, tens pouca força, mas guardaste a palavra da minha perseverança. Você guarda a palavra e guarda a perseverança, né? Suportaste provas por causa do meu nome. As coisas se misturam, né? Perseverança com guardar o nome, com amar, né? Mas o ponto aqui é perseverança. E a gente pode ir deixando que o Senhor fale no nosso coração, né? Como temos andado com relação a essas coisas. Ainda mais ele fala, suportaste provas por causa do meu nome e eu conheço a tua tribulação. A nossa vida não é um mar de rosas, né, irmãos? Muito pelo contrário, a gente passa por... No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? E eu conheço a tua tribulação. Não pense que eu estou alheio a tudo aquilo que acontece com você. Eu conheço. Eu sei. E muitas vezes talvez ele vai falar, eu enderecei isso para você. Antes de passar por você, passou por mim.
passou pela minha mão, passou pelo meu conhecimento, passou pela minha permissão, mas eu conheço a tua tribulação, eu sei o que você passa. Então é mais uma coisa que o Senhor chama a nossa atenção, né? Elogiando a sua igreja. E o último quadrinho de elogios, né? Antes da gente passar para outro, aqui eu coloquei não negociar princípios, não negociar visão e não negociar a nossa fidelidade, né? E aí ele fala, no meio de vocês aí tem alguns poucos, no meio de um caos total lá de uma determinada igreja, né? Mas tem aí no meio de vocês alguns poucos dignos que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Vocês não foram, Maria vai com as outras, né? Se todo mundo foi, você não foi. Vocês se mantiveram, ou alguns poucos se mantiveram incontaminados. Mais uma vez, voltando àquela questão lá de amor, né? Quem que é o dono do teu coração? Para quem nós vivemos? E aí, lembrando um pouquinho daquela descrição que o Elcio fez para nós da Babilônia, né? Não cederam aos encantos da Babilônia. Babilônia, irmãos, com certeza não é uma coisa feia para os nossos próprios olhos. Babilônia é uma coisa bonita. Ela é atraente. Ela é sedutora. Ela tende a embotar os nossos olhos e tomar o nosso coração. Então, o elogio do Senhor para com alguns aqui, esses poucos, ele fala, vocês souberam discernir aquilo que é contra mim. E vocês permaneceram fiéis. Vocês não se deixaram enganar pela Babilônia. Vocês não correram atrás de tesouros falsos, de coisas que aparentemente eram inofensivas, mas no fundo vos escravizavam. Então o Senhor fala, olha, vocês não contaminaram suas vestiduras. Vocês permaneceram puros. Puros no sentido de amaram o Senhor e não dividiram o coração com mais nenhuma coisa. Vocês me amam, né? Por isso, andarão de branco junto comigo. É o que ele fala. Ele fala também para outros, né? Vocês não podem suportar homens maus. A gente não aceita injustiça. Nós temos dentro de nós o mesmo sentimento que o Senhor tem para com essas coisas. Nós não amamos o mal. Nós não festejamos as coisas que não glorificam o Senhor. Então, ele fala, vocês têm um coração como o meu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, né? Vocês não suportam homens maus, e vocês também puseram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não eram, né? Visão, princípios, aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra, aquilo que Ele tem nos ensinado com o seu Espírito, nós entesouramos isso e não aceitamos qualquer coisa, irmãos. Então, os nossos ouvidos, eles são atentos àquilo que nós recebemos e nós provamos. Nós não aceitamos qualquer coisa. Senhor, está na tua palavra. O Senhor testemunha dentro de mim aquilo que eu estou ouvindo, e a tua palavra, ela confirma isso que está sendo dito. Porque, Senhor, eu não quero ser enganado por aquilo que não é teu. Aquelas coisas que têm aparência de sabedoria, mas não são. Palavras que são bonitas, mas que na verdade me levam contra o meu Senhor. Nós provamos e não aceitamos. Então, vocês puseram à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Por quê? Porque eu tenho instruído cada um de vocês. A minha palavra tem sido dada para vocês.
Meu espírito tem sido dado para vocês, espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de discernimento, para que vocês saibam o que é a minha palavra. Aí tem aquela questão da odeias as obras dos nicolaítas, né? A gente já falou disso quando falamos das cartas, né? Então, vou entrar muito nesse detalhe, mas isso também quer dizer que nós aprendemos, e Senhor, se é assim, então, aquilo que o Senhor diz, nós queremos fazer. Não é se eu acho certo, se eu não acho certo, se faz sentido ou se não faz sentido, mas Senhor, assim é a tua palavra, assim é a tua maneira. E o Senhor fala também: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Particularmente nesse contexto, quando o Senhor fala, né, que eu conheço a tua pobreza, né? Por que talvez ele falou isso, né? No contexto de que talvez assim, naquele momento ou naquela situação daquela igreja, existia a prática de dobrar-se perante o imperador, de fazê-lo Deus, né? E quando eu me nego a fazer isso, ou quando algum irmão lá naquela época se negou a fazer aquilo, ele teve prejuízo, talvez até financeiro, né? Eu era dono de um negócio, né, lá na Roma antiga, né? Mas eu não vou me juntar à associação dos comerciantes da igreja ou da cidade de, se não me engano, eu não sei se era Pérgamo, e o imperador vai vir aqui, a gente vai fazer uma festa para ele, todo mundo vai se dobrar diante dele e falar: Ave César, né? Você é o rei. Não vou participar disso não. Talvez tinha um pouco desse contexto, tá? Se nós trouxermos para os dias de hoje, né, será que nós negociamos a nossa fidelidade a Deus por causa de riqueza? Nós negamos o nome do Senhor para termos mais dinheiro ou alguma outra coisa? Então acho que tem um pouco disso, né, aqui. Reprovações agora. A segunda linhazinha lá que eu falei que ia falar. Por isso que está em vermelho, né? Idolatria e prostituição. Aí o Senhor fala de abandonar. Vocês abandonaram o teu primeiro amor, né? O melhor amor, e aquela questão de talvez ao longo do tempo outras coisas começaram a tomar lugar no nosso coração. A gente começa a flertar com as coisas do mundo, não o mundo feio, né? Aquele mundo que a gente acha pecado, aquela questão, porque a gente fala de idolatria e prostituição, parece uma coisa, né, muito grosseira, mas quando eu troco o Senhor, ou quando no meu coração eu entesouro alguma coisa além do Senhor, isso é prostituição, espiritualmente falando. Então quando o Senhor fala: olha, você abandonou o teu primeiro amor, o teu melhor amor, o Senhor fala: é com ciúmes que eu olho para você. Eu tenho ciúmes, eu não quero dividir, eu não quero metade do teu coração, eu quero o teu coração inteiro. Nós sermos absolutos para quem nós vivemos, porque não poderá servir a dois senhores, porque se você quiser agradar um, você vai desagradar o outro. Então, portanto, não podeis servir a Deus e as riquezas. A gente está cansado de saber disso, né? Mas o Senhor está falando para nós hoje: igreja, cuida do teu coração, não tenha outro bem além de mim, não divida o teu coração. Aí fala de sustentar a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que nos remetem de novo para essa questão de idolatria e prostituição, né? Tinha essa questão, elas andavam muito juntas, né? Porque tinha aqueles templos aos ídolos onde existiam prostitutas, literalmente prostitutas, que incentivavam as pessoas, seduziam as pessoas, né,
dentro do templo do ídolo, praticando prostituição para que eles servissem àquele ídolo, né? Na verdade, é servir a alguma coisa que não é Deus, né? Em troca de prazer, em troca de, eu vou me sentir bem. Então, o Senhor está reprovando, né, essa questão. E para ele olha para isso e fala: isso é idolatria, isso é prostituição. E vocês toleraram também Jezabel, que ensina e seduz as pessoas, né, a praticarem prostituição e idolatria. Então, o Senhor fala muito disso também, né, nas 7 cartas. Que o Senhor possa nos ajudar a sondar os nossos corações para ver se não há alguma coisinha, né, relacionada a isso dentro de nós. E um outro ponto aqui que eu coloquei, aparência e orgulho, que está basicamente relacionado à igreja em Laodiceia, né? Mas não só exclusivamente a ela. Tem nome de que vives, mas está morto. Parece que é, mas não é, né? Tem uma aparência bonita, mas no fundo, né? O Senhor Jesus, quando esteve falando lá aos fariseus, falou: vocês são sepulcros caiados, né? Branco por fora, mas por dentro cheio de morte. Então o Senhor fala: eu conheço, né? O Senhor não vê a aparência, o Senhor vê a realidade, né? Não adianta ter nome de que vive, ter aparência, mas na realidade nós estamos mortos, né? Ele fala também que eu conheço as tuas obras e eu percebi que elas não são íntegras, né? E quando eu lia íntegras aqui, eu falo: mas integralidade, será que né? O termo aqui ele remete para incompleto, não pleno. A tua obra ficou, sabe, aquela coisa meio a meio, né? Os irmãos aqui da arquitetura acho que devem ter um sentimento bastante aguçado para isso, né? Olha e fala: tá bom, mas está mais ou menos, né? Falando linguajar mais é meia boca, né? Ficou assim, né? Então, as tuas obras, eu olhei e elas não são íntegras. Não está completo, não está pleno, né? Fazer de todo o coração, com vontade, com o coração de falar, aquele que suei a camisa, dediquei, né? Fiz com gosto, não fui empurrado, né? O Senhor conhece, né? E aí ele fala também que eu sei que você é morno, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A gente, né, sabe dessa frase do Senhor, né? E morno, mais uma vez, né? Eu lembro que o Elcio também compartilhou um pouco sobre isso. Morno aqui no sentido de você não se decide, você não sabe o que você quer, você tem um pé numa canoa, um pé na outra, ora você está no mundo, ora você está na igreja, mas nem cá nem lá, né? Então você tem que decidir, você tem que saber o que você quer, né? Você é do Senhor de todo o coração, não é dependendo disso, dependendo daquilo. Não, mas hoje não tem sol, não gosto. Ou então, sendo mais realista, algo ruim aconteceu na minha vida e eu começo a duvidar do meu Senhor. Eu começo a questionar o meu Senhor. E eu falo: Senhor, não concordo com isso. Então, tem essa questão de ser morno, irmãos, é um coração titubeante para com o Senhor, que não está satisfeito, ele não confia no Senhor. E aí vem os conselhos do Senhor para a sua igreja, né? Arrepende-te 4 vezes, irmãos. Arrependimento, arrepende-te, 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 arrepende-te.
está aí nas 7 cartas. Talvez a palavra que mais saltou aos olhos para mim, lendo isso, foi essa palavra do Senhor: arrepende-te. E que bênção que é podermos nos arrepender diante do Senhor. Então, mesmo que a gente tenha toda a realidade das coisas que o Senhor reprova em nós, Ele fala ainda, ok, mas então, se você é assim, arrepende-te. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se você não tem mais o melhor amor para mim, mas então arrepende-te. Muda de caminho. Muda o teu procedimento. Arrependimento é isso, é mudança. Arrependimento é... A gente sabe, né, irmãos? Eu estou indo nessa direção, mas eu mudo, eu me arrependo, a minha vida muda. Eu vou até o Senhor e Ele fala: eu sou aquele que tem os olhos como de chama, eu enxergo, eu tenho os pés de bronze. Eu sou aquele que tem a espada. Eu sou aquele que pode fazer na tua vida. Então, arrepende. Muda. É tempo. Dá tempo. Nós podemos mudar. Então, arrepende-te. E ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estava tendo comunhão com o irmão ontem, o irmão Ernie, e ele estava comentando de talvez, eu não sei, eu não tenho certeza não, mas talvez um dos últimos cooperadores do irmão Otmani, vivo, até hoje. 106 anos de idade. Ainda está ministrando. E ele fez um comentário ligado à questão da pandemia de Covid. E o irmão comentou comigo que ele falou: olha, esse irmão de 106 anos de idade, irmãos, que continua servindo a igreja até hoje. Ele falou Covid, ele falou momento oportuno para a igreja arrepender-se. Então, às vezes nós olhamos para a pandemia e a gente, né, e não estou condenando, mas é uma oportunidade também, irmãos, para que nós como igreja possamos nos arrepender e voltar a nossa vida, o nosso coração para o nosso Senhor. Arrependimento é algo que é precioso aos olhos do Senhor. Outra questão é perseverança nas obras e obediência, né? Não podia ser diferente, né? Tanto é que tem esse título da mensagem, né? Amor, serviço e perseverança, né? Arrependimento, por um lado, perseverança, por outro lado, né? Lembra-te de onde caíste. Então lembra, o Espírito fala e falou: olha para trás, você caiu, você começou a se desviar a partir daquele momento, então volta lá, conserta. Não deixa as coisas sem ser tratadas. Presta atenção, olha, vê que você tropeçou, volta lá naquele ponto, trata com aquilo. Não deixe que aquilo continue dando fruto na tua vida. Então lembra de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. Ser vigilante. Ser zeloso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando a gente obedece, quando a gente guarda, então, lembra dessas coisas. Conserva o que tens, até que eu venha, porque certamente eu venho. Guarda, retém. Igreja, faça isso. Perseverança. E por último, não temas, confie. Não temas as coisas que tens que sofrer.
Não tenha medo. Às vezes nós temos tanto medo. Medo de sofrer, medo de que as coisas não vão dar certo, medo do chefe, medo do amanhã, medo da Covid, coração temeroso. O Senhor fala: não temas as coisas que tens que sofrer. A gente não gosta de sofrimento, né? A gente foge de sofrimento. Mas o Senhor fala: algumas coisas vocês têm que sofrer. Conversando com o irmão ontem também, ele falou: olha, um dia eu estava conversando com uma irmã e ela contando os problemas e tal, e tantas coisas que ela tinha na vida dela, e ele falou: vamos fazer uma coisa? Você conhece o Senhor, você confia no Senhor, não é? Ele falou: sim. Que tal você entregar a tua vida para Ele? O Diniz falou isso hoje, né? Que tal você entregar a sua vida para o Senhor? Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar. Ela falou: sim, vamos orar. E ela orou, ela se entregou, ela disse para o Senhor: Senhor, a minha vida é tua. Entrego a mim o meu futuro nas tuas mãos. A minha vida é tua, Senhor. Eu deposito nas tuas mãos. E se passaram, sei lá, não sei quanto tempo, 2, 3, 4 meses, e aconteceram várias coisas na vida dela, e eles voltaram a se encontrar e tal, e a irmã, né, desesperada e tal. E aí esse irmão perguntou: você lembra daquele dia e tal? Você acha que o Senhor não cuidou da tua vida? Você acha que Ele não é digno de confiança? Porque se você depositou a tua vida nas mãos dEle, então isso que está acontecendo na tua vida está debaixo da mão dEle. Então lembra, né? Não temas as coisas que você tem que sofrer, porque isso que está acontecendo com você é para o teu bem. E muitas vezes falta a nós, não o conhecimento, porque o conhecimento a gente tem, mas falta a nós o coração de falar: Senhor, eu creio que o Senhor tem a minha vida nas tuas mãos, e eu confio em Ti. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, e eu já me entreguei nas tuas mãos, Senhor, e eu confio em Ti, e eu sei que o Senhor é capaz. A tua mão não é curta, o teu braço não é fraco, o teu braço é forte. Senhor, eu confio em Ti. Eu ouso confiar em Ti, Senhor. É aquela história lá do Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou: o rei, você quer jogar a gente lá na fogueira? Pode jogar, né? Se Deus nos livrar, Ele vai livrar, e se Ele não livrar, tudo bem também. Por quê? Porque quem é o dono não é você, não. Quem é dono é Deus. O Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser, Ele vai me livrar. E se você não quiser, diz, você não manda nada nessas coisas, né? Então, não temas, confie, compres de mim ouro fino, ou ouro refinado, vestiduras brancas e colírio. Aquilo de que nós temos falta, o Senhor fala: eu tenho. Só que aqui Ele fala: compre de mim, né? É preciso que a gente tenha uma atitude, que a gente vá até Ele e fala: Senhor, eu quero, né? Eu ouso confiar em Ti. Ser fiel até a morte. E mais uma vez Ele fala: eu venho sem demora. Então, irmãos, assim, resumidamente, essas 3 linhas, né? Aquilo que o Senhor se alegra com a sua igreja, aquilo que Ele reprova, aquilo que Ele não quer nas nossas vidas, e os conselhos que o Senhor nos dá. Então, linkando lá com o compartilhar da semana passada, né? Isso para mim ficou um pouco mais palpável, um pouco mais claro, né? E indo para o final, para a gente, eu tentei colocar algumas coisas que a gente
deva fazer na prática, então? Bom, de estudo e tal, o que a gente faz? Não é uma listagem, pode ser até que tenha alguma coisa importante que está fazendo falta aí, mas algumas que eu pude, né, pensar. O que nós podemos fazer então, o que devemos fazer, irmãos? Como igreja hoje, tá? Estou falando de hoje de novo, né? Primeira coisa, não deixe de reunir-se. Irmãos, reunião é vital para nós. Porque quando nós deixamos de reunir, nós esfriamos. A gente sabe disso. Não deixe de reunir-se. Porque na reunião, a reunião com os irmãos nos sopra. Ela nos fortalece. Ela nos incentiva. Puxa a nossa orelha. Nos mantém na presença de Deus. Não se isole. Não fique em casa sozinho. Mantenha-se na comunhão do corpo. Isso é salvação para nós, irmãos. Se você não gosta desta forma como nós, né, se você não acredita, se você não concorda, não quer se reunir conosco aqui, então não se reúne com mais, mas vai se reunir com alguém. Não fique sozinho. Então, primeiro ponto, né? Mantenha-se na comunhão do corpo. Leia e estude a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para nós. Se nós não temos contato com a palavra, a nossa tendência é enfraquecermos e adoecermos. E aí nós morremos. Nós somos presa fácil para o inimigo. Seremos enganados. Então, básico, né? Mas às vezes a gente peca no básico, né? Nunca troque um relacionamento vivo com Deus por um viver religioso. Às vezes nós nos acostumamos, irmãos, a viver religiosamente, a fazer coisas religiosamente, a cantar religiosamente, a ler a Bíblia religiosamente, a orar religiosamente, a reunir religiosamente, e que o Senhor nos livre, irmãos, de fazermos coisas por costume, por religião. O Senhor fala, olha, você oferece essas coisas, mas o teu coração está longe de mim. Que a gente possa realmente ter um coração para o Senhor. Tenha um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não amamos a quem não conhecemos e não amamos a quem nós não nos relacionamos. Intimidade com Deus. Irmãos, isso também é vital. Se nós não conhecemos o nosso Senhor, se não temos um relacionamento íntimo com Ele, não há como amá-lo, não há como servi-lo, não há como ter um coração aquecido para com Ele. Então, precisamos ter isso. É vital que a gente toque a pessoa do Senhor Jesus. Porque quando tocamos nele, irmãos, a nossa vida é transformada. A nossa vida muda. Porque tocamos no Senhor. Não é um conhecimento só. É algo que toca o nosso coração. Que mexe conosco. Que nos tira de nós mesmos. Manifeste o seu amor servindo à casa de Deus. Porque amar ao Senhor quer dizer amar aos irmãos. Diaconia. Servir-vos uns aos outros. Não é tão difícil isso. Às vezes é muito difícil. Nunca desista de segui-lo, pois ele não desistirá de você até o fim. Nós passamos por dificuldades, eu sei disso. Às vezes nós temos grandes problemas nas nossas vidas. Mas não desista do Senhor. Não joga a toalha.
Por pior que seja a situação, não joga a toalha. Porque Ele nunca vai desistir de nós, irmãos. Ele nos amou até o fim. E até o fim Ele vai nos amar. E até o fim Ele vai nos perseguir. Independente do que façamos. Independente da nossa fidelidade, Ele permanece fiel. Ele nos ama com amor verdadeiro. Ele nos ama eternamente. Porque somos filhos. Então, não desista de segui-lo. Ele não desistirá de cada um de nós. Mas uma coisa, com relação a sofrer, né? O nosso Senhor, e aí coloquei 3 palavrinhas entre aspas, Ele arranja, né? Ele faz os arranjos, Ele projeta, Ele modela, né? Modela aqui, lembra um pouco modelar roupa, né? Modelagem, né? Sob medida. Quando a gente vai casar, né? Vai lá no alfaiate. O homem vai no alfaiate, né? Mulher vai no estilista, né? E faz sob medida. Então, modela aqui, o Senhor, Ele faz isso, irmãos, com a sua graça e amor. Ele modela oportunidades para que tenhamos o caráter dele formado em nós. Ele conhece a cada um de nós e Ele sabe direcionar certinho. Ele corta, né, milímetro certinho. Ele fala: isso daqui é para você, Sérgio. Da minha mão de graça e de amor. Irmãos, não é mão de chefe, não é mão de carrasco, é mão do nosso Senhor, aquele que é o nosso Pai. Ele faz direitinho, né? Para quê? Para que mais da pessoa dele seja acrescentado a nós. E aí, eu falei que Ele faz isso projetando inúmeras oportunidades. Todos nós temos das mãos do Senhor essas oportunidades e precisamos aproveitá-las. Ter em nós esse sentimento de que fala: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Me faz enxergar, Senhor, aquilo que eu tenho que mexer na minha vida, para que mais de Cristo seja acrescentado à minha pessoa, para que as minhas vestes sejam bordadas, né? E eu possa estar lá naquele dia contigo. Então Ele projeta, irmãos, para nós. E eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas Senhor, irmãos, custa para nós, causa muitas vezes em nós desconforto, para mim não usar uma outra palavra. É aquele negócio, a gente foge do sofrimento, né? Mas muitas coisas são produzidas na nossa vida através disso, irmãos. E graças a Deus por isso, porque essas coisas é que tornam possíveis o aperfeiçoamento da vida de Deus na minha vida e na tua vida, na vida da igreja. Então por isso que chega lá no final, compartilhando com o irmão também, ele falou, a gente estava falando, ele falou: lembra de Adão? A gente estudou isso esses dias, né? Quando Adão foi levado ao sono lá no Jardim do Éden, né? Porque passaram toda a criação diante de Adão, e aí fala: contudo não se achou nenhuma criatura daquelas, né, que fosse digna de Adão. Adão olhava e falava: não me identifico com esse negócio aí, né? E aí Adão dorme, né? O Senhor abre o seu lado, tira lá, faz Eva, e quando Adão acorda, ele fala: afinal, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e vai se chamar varoa, porque de mim ela foi tomada.
E o irmão que a gente estava falando, Adão deve ter acordado daquilo, ele ficou doido e começou a dançar, a cantar e tal. Poxa, né? Fez festa. Imagina, Senhor, o nosso noivo, olhando para a sua igreja, falando: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque de mim ela foi tirada. Ela foi gerada da minha vida. Ela foi gerada da água e do sangue que eu verti na cruz. Afinal, essa é digna de ser a minha noiva. E às vezes, para que isso seja forjado nas nossas vidas, nós precisamos passar por algumas coisas. Para que a nossa vida seja tratada, para que as coisas aconteçam em nós. E aí, precisamos aprender a aproveitar essas oportunidades que o Senhor endereça, que Ele modela especialmente para nós. E ore, então, confesse e arrependa-se sempre que a nossa comunhão com Ele for perdida ou prejudicada. Cada vez que a gente tiver esse sentimento de que parece que algumas nuvens se colocaram entre nós e o nosso sol da justiça, nós precisamos orar e tratar. Então, irmãos, foi isso que assim, veio ao meu coração nessa semana, né? Pensando mais uma vez nessas coisas que nós compartilhamos domingo passado, e que são coisas práticas para nós hoje. É tempo de mudança na nossa vida, sempre é tempo. E que o Senhor nos livre de nos acomodarmos, que o Senhor resgate em nós um coração que o ame, que queira servi-lo, e que independente de nós, irmãos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olhando para Ele, olhando para o nosso noivo, olhando para aquele que é rico, olhando para aquele que tem todo o poder, olhando para aquele que pode fazer na nossa vida, e que Ele falou: a obra que eu comecei na vida de vocês eu vou terminar. Vamos nos oferecer a Ele, para que Ele termine a obra dEle em nós, enquanto é tempo, porque Ele fala: eu venho sem demora. Guarda, conserva o que você tem, porque eu estou às portas. Amém.